Inteligência artificial, uma ferramenta que atualmente está sendo usada para oprimir os artistas. Nunca antes na história da humanidade tivemos um momento em que os artistas foram tão desvalorizados quanto agora. A IA não só está roubando os artistas, como também está tirando deles a única maneira que eles têm de se sustentar, enquanto empresas e criminosos ganham sem o mínimo de esforço, ou melhor, em cima do esforço dos outros. Um discurso muito bonito de fato, até você lembrar que o artista é um ser desprezível. Tá, ok, eu posso ter exagerado um pouco nesse final, mas sejamos francos, a afirmação não está muito longe da realidade. Uma coisa que eu não vejo tanta gente falando é sobre o tal do artista médio, ou melhor, o tal do arteiro. O arteiro é aquele cara usuário de Twitter que muitas vezes desenha até bem, possui certo reconhecimento, mas é um verdadeiro jecar virtual. Ele é o cara que, apesar de não produzir arte, pelo menos no sentido original da palavra, acredita, mesmo que indiretamente, ser desvalorizado. Ele é praticamente aquele cara que acredita fielmente que são as pessoas que tem que comprar os desenhos dele, e não ele que tem que vender os desenhos para as pessoas. Ou seja, ele é um verdadeiro arrogante que cobra $100 por um mísero rabisco. Mas vamos por partes, pois eu preciso ainda explicar o que diabos a IA tem a ver com tudo isso. Afinal, esse vídeo é sobre a IA e os artistas, e não uma nota de repúdio. Bem, com relação à IA, há 3 fatos que precisam ser ditos. O primeiro fato é que a inteligência artificial não vai dominar o mundo. Ela já dominou. A gente tá praticamente a usando em tudo na nossa vida, desde pesquisas básicas até a criação de conteúdo. O segundo fato é que, para muitas pessoas, principalmente os artistas, a IA é praticamente uma espécie de bicho-papão que chegou para causar o caos na internet, confundindo o usuário médio de TikTok e de YouTube Shorts com seus vídeos falsos de esquilo comendo miojo. Eu não sei o que era pra ser isso. E o terceiro fato é que, não importa o que você diga, é impossível dizer que isto aqui não é o ápice da criatividade. Mano, esse mapa é gigante, olha isso. Tá parecendo sertão, velho. Entrando no Bostil, que mod é esse? Enéas. Enéas! Quem que é Enéas? Meu nome é Enéas! Dentre esses 3 fatos, eu irei abordar mais especificamente o segundo, não só ele, mas também os outros assuntos que flutuam em torno dele. Ou seja, sim, eu vou ser praticamente o advogado do diabo e irei defender a IA neste vídeo, mais especificamente no âmbito das artes. Say my name. Mr. Brunel. You're goddamn right. Mas afinal, de onde surgiu todo esse ódio dos artistas pela inteligência artificial? Bem, primeiramente é preciso desmistificar o nome inteligência artificial, porque a IA não é de fato inteligente, no caso, não no sentido humano da coisa. Por exemplo, quando a sua namoradinha IA fala que te ama, ela na verdade não te ama de fato. O que acontece é que ela está apenas mimicando o padrão de alguém que ama. Indo para a geração de imagens e pegando o ChatGPT como exemplo, que eu acredito que seja a IA mais usada, apesar de ele conseguir criar imagens e desenhos de qualquer estilo em minutos, não é que ele seja realmente inteligente e mestre das artes, mas sim que ele, por meio do machine learning, consegue aprender e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana possível. E ele, assim como qualquer IA, produz essas imagens por meio do reconhecimento de padrões, que, explicando de maneira porca e resumida, a IA pega milhões de coisas e analisa o padrão das curvas, das cores, das texturas e muito mais, replicando todas elas caso sejam requisitadas. Por isso que, se você pedir para o ChatGPT gerar uma pintura renascentista, ele vai replicar aquilo que ele entende por arte renascentista, gerando assim uma imagem para você. Agora que você entendeu tudo isso, já é possível saber o porquê os artistas odeiam tanto a inteligência artificial. Porque para ela produzir suas imagens e desenhos, ela precisa tirar isso de algum lugar. É justamente por causa disso que a frase "a IA está roubando os artistas" ficou tão popular. Bem, na verdade, essa afirmação está bastante tangenciada, porque o negócio não é que a IA rouba os artistas, não tem como ela roubar algo imaterial. A questão de verdade é se é correto a IA usar desenhos de outras pessoas para se autotreinar. E, sinceramente, qual que é o problema? Qual que é a má notícia aqui? Porque até o momento a IA não está sendo muito diferente do artista médio, que só copia, recorta e replica estilos por aí. Porque é praticamente isso que a IA faz. Ela não rouba a arte, o máximo que ela faz é replicar um estilo. Se alguém copiar o estilo de alguém, ela vai estar roubando essa pessoa? Claro, há também a questão do consentimento. Muitas pessoas reclamam que pode haver empresas que simplesmente pegariam desenhos sem permissão para treinar suas IAs. Inclusive, para mim, este é o único ponto relativamente válido de fato. Até porque é bom que você saiba e tenha o poder de decidir se quer ou não
que seus desenhos sejam usados para treinar IA. Porém, mesmo esse ponto sendo até que válido, ele, assim como os outros pontos, é sufocado pela pilha de bosta que são as soluções para esse problema. Se o arteiro não está chorando ou pagando de moralista, ele tá dando soluções que ou passam a vibe de eu quero pagar imposto pro governo federal, eu vou bater o recorde mundial de pagar imposto. ou passam a vibe de eu vou trazer a tecnologia, eu sou revolucionário. É sério, é tanta solução merda e tanto argumento bosta que dá até pra fazer categorias de muitos deles. Fazer um verdadeiro hall da fama desses bostejos artísticos. Mas antes da gente falar dos piores argumentos que eu já vi sair da boca dos artistas, acho bom a gente entender que esse chororô não é novo. E que não é a primeira vez que os artistas choram ao ver o afegão médio se divertindo com alguma tecnologia nova. Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar. Ele é um baitola. Em 1839, a Academia Francesa de Ciências anunciou ao mundo o novo processo fotográfico desenvolvido por Daguerre. Essa invenção causou um impacto tão grande na comunidade artística e intelectual da época que diversos artistas e cronistas afirmavam que a pintura morreu. E se não ficou claro, a invenção sinistra que levou à suposta morte da pintura foi o daguerreótipo, a primeira forma de produzir imagens por meio da fotografia. Imagens essas que muitas vezes a pintura não conseguia replicar, e durante muito tempo diversos críticos não consideravam a fotografia uma forma legítima de arte, porque a fotografia, de acordo com eles, não tinha o toque humano que a pintura tinha. Outro exemplo é o cinema, que por muito tempo não era considerado arte. De acordo com os artistas do Teatro Iter, o cinema não era arte, porque como tudo era gravado e não tinha a espontaneidade da presença humana em uma plateia ao vivo, o cinema não possuía alma alguma. E existem muitos outros exemplos, como quando surgiu os sintetizadores e a música eletrônica, que não eram música de verdade, ou quando surgiu a impressão no século XV, que desvalorizava o escrivão que fazia os livros tudo na mão, ou então com o surgimento do poste elétrico, que, apesar de não ter nada a ver com arte, já tinha lá uns artistas dizendo que a eletricidade era algo horrível e perigoso. E bem, se você está vendo esse vídeo, é porque tem eletricidade na sua casa. O que eu quero dizer com esses exemplos é que a IA está passando por algo parecido. É praticamente inevitável que ela tenha o mesmo destino desses exemplos. Não preciso nem dizer que a fotografia não acabou com a arte. Na verdade, ela até redefiniu e a revolucionou. O cinema nem se fale. E eu não vou nem tocar nos benefícios que trouxe a impressão e a eletricidade. Afinal, a mesa digitalizadora do arteiro precisa funcionar de alguma forma. No meu ponto de vista, eu não acredito que as imagens geradas por inteligência artificial se tornem artes no futuro, mas sim que as pessoas entendam finalmente que a IA será uma forte aliada nossa, sendo não só uma extensão da nossa criatividade, mas também uma maneira de dar ao público comum o poder criativo, um meio de dar vida a uma ideia sem muito esforço, ou seja, democratização suprema da arte. A gente tá numa época em que qualquer pessoa pode dar vida a uma ideia com um simples apertar de um botão. Isso a gente nunca viu em nenhum momento da história, cara. E não me entendam mal, eu não sou um entusiasta de IA, embora eu use muito. E muito mesmo. Entrando no Bostil, que mod é esse? Eu gosto muito de arte e gosto de passar pelo processo de aprendizagem e de conquista, coisa que a IA não me entrega. Eu não faria uma obra autoral 100% com IA, por exemplo, justamente porque eu acho preguiçoso e até bem feio em vários casos, mas não vejo problema nenhum em você usar. E isso porque eu estou falando de usar a IA apenas como forma de produzir projetos completos. Eu não vou nem falar sobre como a IA pode ser usada para ajudar no brainstorm, na rápida criação visual de ideias, na automação, na aceleração de processos e muito mais. Inclusive, tanto a IA quanto a fotografia e o cinema possuem duas coisas em comum. A primeira é, claro, o fato de que elas foram muito atacadas quando surgiram. Já a segunda é o fato que o afegão médio tá pouco se fudendo pro choro do arteiro, independente da época. O que eu mais vejo são pessoas do mundo real utilizando inteligência artificial para fazer desenhos, sejam eles para trabalhos escolares, para eventos, para logos de estabelecimentos ou para personagens de RPG de mesa. A lista é enorme. Assim como as pessoas pagavam para tirar fotos ou para ir ao cinema, mesmo que o artista médio de cada época não achasse essas invenções como arte. A inteligência artificial para a criação de imagens ou desenhos é como se fosse um miojo. Eu não preciso muito explicar o que é um miojo. É um macarrão rápido, sem muito valor nutritivo, mas que é gostoso. Já os desenhos feitos por humanos são como o macarrão. Você tem todo o direito de escolher se você quer aprender a fazer um macarrão, ou então ir para um restaurante e comer uma macarronada, ou então comer um miojo. E nenhuma exclui a outra. Você pode degustar um miojo enquanto aprende a fazer um macarrão. Ou então você já sabe fazer macarrão, mas quer comer um miojo porque tá com preguiça. Mas pro artista médio você não pode comer miojo porque ele vai substituir o macarrão de verdade. Tá esperando o quê, plebeu? Vire membro do canal do Mr. Breno agora mesmo.
inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos? Na internet nós temos 3 tipos de artistas. Temos a galera que senta na cadeira da frente, ou seja, os artistas fodões que são muito respeitados. Temos a galera do fundão, que é recheada do pessoal que no Twitter posta desenhos de IA pra respeitar artista. E tem a galera do meio, que é o tal do artista médio, que é o ser mais arrogante e jeca que existe no mundo das artes. O arteiro é o cara do me respeite, ou então do eu não sou valorizado. Essa é a mesma galera que, na época que fazia imagem do Estúdio Ghibli com IA estava em alta, falava: ai, você não pode fazer isso, você está desvalorizando os artistas de verdade. Se você quisesse um desenho, era só pagar alguém. Aí você ia ver o quanto o filho da puta cobrava e você encontrava coisas parecidas com isso aqui, ó. $250 por segundo de animação. $250, cara. Aqui no Brasil isso é quase o valor do salário mínimo. Obviamente que esse absurdo não era da época da IA do Estúdio Ghibli, mas bem que poderia ser. Simplesmente inacreditável, cara. $250 por segundo de animação. Pra você ter noção, se você quisesse comissionar 1 minuto de animação com esse arteiro, você teria que desembolsar R$75 mil. R$75 mil, caralho, com esse dinheiro você compra um carro. Ou então você doa para o meu LivePix que tá aí na tela. Mas sério, cara, não tenho o que falar, mano. Sufoque o artista, é isso, sufoque o artista imediatamente. Ah, mas Breno, nem todo artista vai cobrar esse valor. É claro que nem todo mundo é mercenário desse jeito, meu pequeno coágulo. Mas você precisa entender que nesse tipo de situação de pedir pra copiar um estilo, ou o arteiro cobraria um rim, ou ele nem faria ou saberia fazer. Sem contar que pagar pra desenhar a porra de um meme aleatório que você só achou engraçado nos primeiros minutos é completamente retardado. Esse aqui é o Benício Árabe. O afegão médio não tem tempo nem dinheiro pra isso. E eu não vou entrar na discussão sobre como boa parte dessa galera é completamente degenerada. É só você entrar no Twitter e ver a quantidade de desenhos pornográficos que existem. Inclusive, uma das coisas que de fato eu considero um problema na inteligência artificial é a produção em massa de pornografia, coisa que o arteiro produz pra caralho pelos 4 cantos da internet. Quem acompanha meu canal há um tempo já sabe que eu considero o artista NSFW um degenerado virtual. Por mim, essa galera que produz e comissiona desenho NSFW de qualquer tipo deveria permanecer no ostracismo, na minha opinião. Enfim, vamos agora para um rápido hall da fama dos argumentos e soluções cagadas que o artista médio bosteja por aí. O primeiro argumento é: a IA faz mal pro meio ambiente. A IA ativamente ensinam como roubar o estilo de artistas que passaram anos masterizando as suas técnicas. As próprias IAs consomem toneladas de energia por dia, prejudicando o meio ambiente ativamente, muito mais do que os tecnobros fazem parecer. Esse argumento é interessante porque ele não é mentiroso, mas a questão é que esse problema não é exclusivo da IA. Tipo, o que caralhos não consome doses cavalares de energia e de água atualmente? A vibe que esse argumento passa é de pura demonização, dando a IA um ar de perigosa e antiambiental. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com as NFTs, que, sejamos francos, era uma bosta mesmo, né? Mas eu lembro de ter uma galera que dizia que a NFT fazia mal para o meio ambiente. Menos, cara. Muito menos. Faz um tempinho que eu postei um vídeo no TikTok comentando sobre isso aqui. É errado fazer uma HK quase 100% feita de IA? Sim. Não, não é. Como eu disse anteriormente, não tem problema nenhum em você querer comer miojo. O único problema aqui é o tal do roubo, que assim como eu disse, não tem como roubar algo imaterial, cara. Mas a IA reconhece padrões através do material que ela pode conceituar. Eu não vejo diferença entre o ser humano, pois, afinal, todo mundo segue o padrão que viu de alguém. Brother, pra tu não ver a diferença entre o ser humano e uma máquina, a coisa tá feia pro teu lado. Vamos supor que tu tá fazendo o Enem, o que é uma sorte pra quem estaria concorrendo contra você. Tu estudou seu modelo de redação, o que é equivalente à sua referência. Tá na sua cabeça e você vai fazer do seu jeito. O instrutor não vai te impedir de lembrar o que tá na sua cabeça, aquilo que você aprendeu, com ênfase no aprender. Agora, tu escreve um modelo numa folha, leva pra copiar na hora da prova. Tu vai ver o que te acontece. Tu é expulso porque isso é uma cópia, você não tem inteligência alguma, só tá repetindo o que viu e misturou com o tema. Isso é igual IA. Olha, primeiro que o Enem não é lá um bom exemplo, porque, sejamos honestos, 90% de quem vai fazer Enem só decora os assuntos. Naquela merda ninguém estuda de verdade. E outra, comparar o Enem, que é uma competição com regras, com a produção de arte, que não é uma competição, só não faz sentido. Se for pra comparar, daria pra dizer até que você consegue aprender os padrões do Enem e replicá-los, coisa que a IA também faz. Não é uma colagem de outras artes, é o reconhecimento de padrões. Trocar colagem por reconhecimento de padrões é a mesma coisa que falar mais do que amigas, friends.
digo como colagem e posso provar. Eu achei uma reportagem na BBC que comprova o que eu tô dizendo. O nome do artista Greg foi usado mais de 400 mil vezes, como prompt em ferramentas de inteligência artificial que geram arte, sem o consentimento dele. Seu estilo distinto é agora um dos prompts mais comumente usados no novo gerador de artes de IA no código aberto da Stable Diffusion. Por exemplo, o digite mago com espada e uma esfera brilhante de fogo mágico luta contra o dragão feroz, Greg Hatchworth, e o sistema produzirá algo que não parece muito distinto das obras de Hatchworth. Simplesmente roubaram o estilo de arte do cara, misturado com a arte de outras pessoas e cria essa bugiganga feia. Se você é artista, você sabe quão demorado é pra você desenvolver seu próprio estilo artístico. Às vezes é a parte mais difícil, já que nem todo mundo quer desenhar realista. Então é muito peba uma máquina ir lá e simplesmente roubar teu estilo de arte de graça, assim, do nada. De novo, o único ponto de fato zoado nessa história é a parte do consentimento. Como disse, é bom que você saiba e tenha o poder de decidir se você quer ou não que seus desenhos sejam usados para treinar IA, mas o fato da IA copiar o estilo do cara não é roubo. Eu sei, parece zoado eu falar isso, mas o que é roubo no final das contas é o resultado da obra final, não o que foi usado para o seu treinamento. Se algum resultado ficou igual a uma obra já existente, aí é outra história, é plágio. Você não pode me levar pro hospício, seu faziste. Receba! Terceiro argumento. A IA desvaloriza a arte de verdade. Vocês devem ter visto essa onda de artes, arte, um pedaço de plástico que anda rolando aí no Twitter de AI replicando o estilo do Hayao Miyazaki, co-criador do Estúdio Ghibli. E esse tá sendo o maior surto de demonstração que existe de desprezo contra a classe artística e a arte por si só. Nossa, eu tô muito bravo! Um ínfimo, insignificante, tá sendo rebaixado uma estética estabelecida há uma década, feita por um dos maiores diretores do mundo. Olha, se a IA desvaloriza a arte de verdade, eu não sei, mas não tem nada que o ChatGPT faça que se compare aos danos que o artista médio causou na própria arte com o passar dos anos. É só você pesquisar por exposição de arte moderna no Google que você vai entender o que eu estou falando. Quem não lembra da banana presa na parede, ou no cara que vendeu uma estátua invisível, ou então no Marcel Duchamp que meteu o maior rage bait da história botando aquela merda de mictório no museu, ou por que não no Roberto Brito cagando na cabeça de geral e ficando rico. Sem contar que nem o próprio arteiro sabe definir que porra é arte sem cair em contradição. Uma hora dizem que a arte é aquilo que te faz sentir algo. Olha, imagens por IA também podem te fazer sentir alguma coisa. Outra hora dizem que a arte tem que ser feita por humanos e que tem que ter o esforço ali envolvido, pois escrever um prompt e apertar um botão não é arte. Olha, sendo assim, fotografia também não é arte, porque você não tem o mesmo esforço que um pintor tem, sem contar que você precisa apertar um botão para que a máquina faça todo o processo de tirar uma foto. Então assim, meu caro, se decida, ou você não considera a banana colada na parede como arte, ou você considera a geração de IA como arte. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Imitação podre e morta para conduzir o pensamento por meio do controle. A arte tem o poder de provocar, induzir movimentos e distorcer a expressão daquilo que mais se recusa, o fascismo, para então fomentar o mesmo. Esse aqui é tão absurdo que beira o inacreditável. Esse aqui é do mesmo cara do vídeo do argumento anterior. E sério, são 6 minutos do cara chorando porque as pessoas estavam sendo felizes fazendo meme com a IA do Estúdio Ghibli. O cara é a representação perfeita do artista médio de Twitter que acha horrível o fato de existir desenho de meme feito por um computador, mas considera a porra de um pinico como arte. Faça arte boa, faça arte ruim, faça arte por você mesmo, compre arte proveniente a um outro alguém, um humano. E ainda por cima, mais pro final, o cara fala que a IA está sendo usada para cyberfascismo. Sim, você não ouviu errado. Ele disse cyberfascismo, eu vou ficar maluco. É sério, eu tô tendo um autocontrole monstruoso para não transformar o resto desse vídeo em uma zoação extensiva só desse cara. Então, pra que isso não aconteça, eu vou mostrar só um trecho pra vocês entenderem o que eu tô falando. Severance, conhece Severance? Aquela série besta que satiriza e exagera pra ficar escancarado na da sua cara que neoliberalismo é paia e que o capitalismo só existe para distorcer e acabar com nossa compreensão de individualismo e respeito próprio, no qual acaba com o balanço da sua vida social com o seu trabalho. Sabe essa série besteirinha? É, então... Eu não consigo digitar em caracteres o quão dissuante e sarcástico é isso que você está vendo na sua tela. Isso aqui é cyberfascismo, ou seja, o uso da internet e das suas ferramentas para propagar discurso de ódio, se aproveitando da facilidade em propagar ideias e da dificuldade de ter controle daquilo que ocorre no ambiente virtual para criar uma cultura de ódio e intolerância. Mas sério. Cyberfascismo, cara, inacreditável. 2h40 da manhã, eu vou desmaiar, velho.
O mais engraçado é que o fato de existir pessoas usando IA para produzir memes é algo fascista e feito para propagar ódio, mas no vídeo inteiro ele fica chamando a galera de verme e de fascista. De que tu acha que essa IA aí tá tirando isso, seu verme? Tipo, que porra é essa, cara? Que esquizofrenia do caralho. Impressionante demais essa cena. A única coisa reveladora que a AI realmente revelou é que algumas pessoas veem arte como decoração, não como uma expressão cultural, temporal, como uma linguagem. É como se Howl's Moving Castle do Miyazaki fosse um filme de um castelo legal e bonito que se mexe. E dá uma resposta à guerra do Iraque, cara. Se esse desgraçado não tivesse estabelecido a carreira dele como militante acerca do fascismo, do imperialismo japonês, do capitalismo capital, seu burro do cara. Raciocínio racional. Quinto argumento. A IA vai matar a criatividade. Esse aqui, se não soou ridículo pra você, mesmo depois de ver este vídeo até aqui, então, acho que você já está contaminado pelo Commercials Open Mentality. Que é quando o artista acredita que a criatividade só surge se você pagar os $250 que você deve pagar para o arteiro que só quer colocar o pão na mesa. Muitos dizem que devido à geração de conteúdo por IA, a criatividade irá morrer, assim como a pintura morreu depois do surgimento da fotografia, né? E que com o tanto de vídeos genéricos surgindo, as plataformas vão ficar entupidas de conteúdo ruim. E, de fato, surgiu muito conteúdo repetitivo e ruim, mas não é nesses momentos que a criatividade morre. Na verdade, é nesses momentos que ela mais floresce. Quem souber se destacar e ainda por cima souber usar a IA ao seu favor, vai se dar muito bem nessa nova era. Deixando claro que eu não estou dizendo que quem deixar a IA fazer todo o trabalho por você vai se dar bem. Não, claro que não, muito pelo contrário. Aqueles que são os mais criativos e que melhor usarem a IA como ferramenta vão ter o seu lugar ao sol. Mas se você for um artista médio de Twitter, ou pior, de Blue Sky, tenha certeza que a IA vai te substituir mesmo. Esse aqui é o Benício Árabe. De todos os argumentos, eu acho que esse é um dos mais idiotas e ineficientes possíveis. Inclusive, peço até que, se você discordou de tudo que eu falei neste vídeo, abra sua mente pelo menos só para essa parte. O argumento que eu me refiro é a tal da regulamentação. Bem, se é uma tecnologia sem regulamentação que em 2 anos foi disso pra isso, então, sei lá, botar um freio até ter leis que não deixem tacarem fogo no parquinho, me parece uma boa ideia. Para quem não sabe, regulamentar é criar regras formais com o intuito de evitar bagunça. Foi o que aconteceu com as bets aqui no Brasil. Não é apenas um contra-ataque porque, vão roubar os nossos empregos. É literalmente você protegendo o seu trabalho que você levou anos para aprender de ser roubado. É você protegendo fotos dos seus entes queridos. É você tentando proteger um pouco mais o meio ambiente dessas pessoas. Só para fins de contexto, aqui ela tá falando de problemas que o envenenamento da IA evitaria. Mas como ela própria diz no vídeo, o envenenamento da IA é apenas um meio de defesa enquanto não há regulamentação. Ou seja, isso implica que, caso tivesse regulamentação, não haveria tanta necessidade de envenenar a IA. Então o vídeo dela ainda serve como exemplo. Mas afinal, por que regulamentar não funciona? Bem, pegando as bets novamente como exemplo, muitos citavam os vários problemas das bets e de como elas viciavam as pessoas e que era imoral e tal. Aí foi lá o governo e regularizou as bets. Isso resolveu alguma coisa? Bem, acho que você já deve ter percebido que o tigrinho continua falindo uma galera por aí, né? A única diferença agora é que o governo ganhou uma taxa em cima das bets, praticamente sendo um sócio delas. A galera genuinamente acha que o governo é uma espécie de mago, que é só ele escrever um feitiço num pergaminho que, bum, as coisas acontecem. Vai lá e o governo escreve: as pessoas têm direito a cartas de Pokémon. Aí chove as cartas de Pokémon. No final de tudo, o que aconteceu de verdade nesse caso das bets é que o governo conseguiu mais uma maneira de arrombar o cofrinho do cidadão por meio do aumento de impostos. Ah, mas se não tiver regulamentação, os criminosos farão conteúdos horríveis envolvendo crianças. Caralho, cara, regulamentar IA não vai proteger as crianças. O que protege as crianças é você parar de largar um celular na mão delas quando elas não têm nem idade pra andar. Não só já existem leis para esse tipo de conteúdo criminoso, vulgo café preto, como também as próprias empresas já se autorregulam. Afinal, ninguém quer ficar associado com esse tipo de coisa. E claro, haverão doentes que usarão a IA para criar vídeos falsos envolvendo pessoas ou até crianças, infelizmente. Mas não é arrombando o cu de todo mundo com impostos que essa galera deixa de existir. O que resolve isso são penas mais duras e investigações mais eficientes. Regulamentar a IA porque, pessoas podem fazer merda usando ela é quase a mesma coisa de você amarrar as mãos do cara só porque ele pode vir a cometer um crime. Se alguém faz merda, as autoridades aplicam a lei e punem o cara. Este é o certo, e não prevendo a merda que o cara pode fazer. Você só vai estar ferrando todo mundo igualmente por causa disso. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. A verdade é que todo esse ódio irracional contra a inteligência artificial por parte dessa gente é por causa do medo, mas não da IA, da mudança. As pessoas têm medo de mudar e de se adaptar, assim como muitos tinham medo das câmeras fotográficas ou dos postes elétricos. Muitas vezes a solução para os problemas de uma nova tecnologia não está nas regulamentações ou no ato de imputar rótulos, mas sim no entendimento dela. A inteligência artificial
artificial chegou pra ficar e a gente tem que se adaptar, querendo ou não, você chorando ou não. E sabe, caso você se pergunte por que as pessoas usam IA, isso desvaloriza os artistas de verdade. A minha resposta é simples e direta. É porque as pessoas são felizes e gostam de se divertir. Apesar de eu ter defendido a IA neste vídeo, de novo, eu não sou um entusiasta de IA, muito menos nego que há problemas. Porém, não é por meio de argumentos de merda e sentimentalismo que a gente resolve esses problemas. Muito menos pedindo pro governo enfiar fundo nos nossos rabos. Eu apenas sou um cara realista, nada além disso. E como eu disse antes, eu gosto de arte e gosto do processo, gosto do desafio de aprender. Mas eu não vou ficar pagando de refinado ou moralmente superior só porque eu tenho tempo livre de sobra para aprender algo novo. Talvez se o artista médio entender que às vezes o cara só quer, sei lá, comer um miojo ao invés de pagar um salário mínimo em um macarrão, ele possa deixar de ser menos cuzão. Dito isso, compre minhas camisas no meu grupo do Roblox, que são 100% livres de IA e 100% fruto de trabalho escravo de um artista. Link na descrição.